menos a mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você ser financeira inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, juntamente com você aqui no nosso canal EBD para Todos. Eu, como de costume, vocês já me conhecem, há alguns anos aqui a fio juntamente com você, estudando, né? Mais uma lição abençoada, mais uma lição maravilhosa, aonde falaremos, né, desse assunto tão maravilhoso que é a lição de número 4. Essa semana falaremos sobre os atributos do ser humano. Então esse é o tema da nossa lição. Você não pode perder, você não pode ficar de fora, você não pode deixar de nos acompanhar aqui no nosso canal EBD para Todos, beleza? Então vamos já, antes de nós entrarmos, né? Então já vamos aqui já estar dando aqui nossas felicitações e agradecimentos. Vamos fazer aqui a parte aqui, a burocrática, né? Que nós primeiramente fazemos para depois nós entrarmos aqui, né? Para depois entrarmos aqui na nossa lição e comentar esse assunto maravilhoso que nós falaremos nessa semana. Então, convido você, não se esqueça, você que ainda não é inscrito, você que ainda não se inscreveu no nosso canal EBD para Todos, convido você para fazer parte aqui. Gente, nos ajude aí, deixando aí o seu comentário, a sua participação, se inscrevendo no canal. Você que não se inscreveu ainda, deixo aí, tem um link aqui embaixo para você apertar o sininho, deixar a sua inscrição aí, aperte o joinha também, né? Deixe o seu like aí para nos ajudar. Comente, faça o seu comentário, faça as suas críticas construtivas. Se você acha que nós precisamos melhorar, deixe aí o seu comentário para melhoras aqui do canal, para que nós possamos juntos, né? Para que nós possamos juntos aqui estar melhorando e crescendo, eu e você, aqui no nosso canal EBD para Todos. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Obrigado a você que tem fazido parte, ou tem feito parte aqui do nosso canal. Então, não se esqueça, gente, não se esqueça de fazer parte aqui. Não se esqueça de deixar aí a sua participação. Você que ainda não fez parte do nosso canal, por favor, se inscreve aí no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, beleza? A todos aí que têm nos assistido, a todos que têm deixado aí o seu like, a sua participação, aqui eu quero agradecer, quero ser grato aí a você, pedir que você continue conosco aí, nos ajude, beleza? Para nós podermos aqui melhorar. Então, vamos aqui, o que interessa, a lição de hoje, lição de número 4, falando sobre os atributos do ser humano. Quando se trata desse assunto, né? Não se esqueça, aperte o joinha, tá? Beleza? Deixa aí a sua participação, o seu joinha para nos ajudar aí. Clica aqui no sininho ao lado aí, tá bom? Então vamos lá, lição de número 4, falaremos sobre os atributos do ser humano. Esse é o tema da nossa lição dessa semana. Falar de atributos, falar de aquilo, né, características que são atribuídas ao ser humano, é um pouquinho, né, é um pouquinho complicado e um pouquinho interessante, né, quando nós aqui entendemos os princípios desses atributos que nos é facultado. Por quê? Porque nós não somos seres mecânicos, né? Nós não somos seres que fomos criados mecanicamente, né? Sem sentimentos, né? Sem princípios, sem base, sem amor, sem, né? Nós somos criados aí seres com sentimentos, com atributos, com características, né, divinas, que Deus assim criou o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou um ser mecânico, uma máquina, não. Deus criou um ser racional, um ser lógico, um ser emocional, um ser espiritual. Então, nós temos essas características, racionalidade, intelectualidade, que faz parte do sentimento intelectual, né? De todo esse sentimento intelectual do ser humano, racionalidade, intelectualidade, emoções, amor, né? Que faz parte tanto um amor, amor
de um ser, né, grandioso como Deus, tanto com amor também no próprio ser tão pequeno que somos nós, que amamos uns aos outros e amamos também a Deus. Então, esse também faz parte de atributos que Deus nos deixou, atributos visíveis, né? E que Deus, assim como Deus também tem esses atributos, Deus também nos deu esses atributos e nos colocou, na verdade, em nós esses atributos, sentimentos, inteligência, emoções, racionalidade, tudo isso Deus colocou em nós. Então, esses princípios nós temos. Então, atributos, né, faz parte das características do ser humano. Nós vamos aqui, primeiramente, ver, depois nós vamos saber o que é os princípios aqui dos atributos. Só estou vendo aqui, né, porque deixei tudo escrito, como sempre nos escrevemos aqui, para não falarmos aqui asneira, bobagem, né, tudo aqui dentro dos conceitos, princípios, né, tudo dentro da teologia, num conceito pesquisado, logicamente estudado, verificado, para que nós venhamos falar as coisas dentro de um prisma aqui teológico, filosófico e científico. Então, vamos lá. Então, vamos já dar aqui todas as nossas, todos os princípios aqui da lição e depois nós já entra aqui no comentário para assim ficar bonito a lição aqui. Então, lição de número 4, falaremos sobre o atributo do ser humano. O nosso texto áureo, gente, nós temos aqui um princípio, né, como nós tratamos aqui de escola dominical, né, falamos aqui das questões, né, da EBD, então nós seguimos um paradigma, né, temos um paradigma a seguir para poder, né, passar para você de uma forma a te ajudar aí a você desenvolver esse trabalho na escola dominical também, beleza? Então, a lição é de número 4, nós já falamos o tema dos atributos do ser humano. O texto áureo, ele se encontra lá em Salmos, o capítulo é o capítulo 32, o verso é o verso 9. Ele diz assim, ó: não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Então, não é que os animais, né, partindo aqui do princípio que a Bíblia nos ensina, não é que os animais eles não têm, né, nenhum tipo de reação, não esboça qualquer tipo de sentimento. Logicamente que o animal ele tem um sentimento, ele esboça algum tipo de sentimento, algum tipo de reação, né? Que isso ele é um ser vivo como todos que foram criados, né? Deus assim facultou aos animais, os seres vivos, reações, sentimentos. Ele também não é uma máquina, ele não é um ser inanimado, pelo contrário, ele tem vida, né? Ele tem a alma, né? Mas, indiferente do ser humano, ele tem racionalidade. O animal, ele é um ser irracional, ele não sabe ele não tem as mesmas características que o ser humano tem. O animal, ele não faz nada de, vamos dizer aqui, né, o cavalo, ele não dá coice no seu dono por puro egoísmo, por puro sentimento de raiva, por puro ódio. Ele não dá coice no ser humano para poder afastá-lo porque ele não gosta dele. Não, nada disso. O animal ele não pula com a pessoa em cima porque ele não quer carregar ou porque ele está sentindo dor, ele está sentindo raiva. Ele não é nada disso. Ele tem o seu instinto, logicamente, como um animal, ele tem o seu instinto de se proteger, né? Porque foi assim que ele foi criado. E ele tem esse instinto lógico de se proteger, mas não é como o ser humano que faz isso ao outro ser humano já por egoísmo, né? Egocentrismo, por raiva, por ódio, por esse sentimento mal que o ser humano adquiriu com a queda. Então, há uma diferença, né? Há uma diferença, lógico, dentro da racionalidade, de atributos de ser humano para os animais. Os animais, eles são seres vivos também, mas são seres diferentes do ser humano. Então, que nós possamos ficar claro dentro desses princípios aqui. A nossa verdade prática, ela vai dizer assim, ó: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual. Olha só, vamos ver aqui as características, né? Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional,
livre e criativo. A sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, nós entendemos alguns, né, não é todos os atributos que foi facultado, que foi dado ao ser humano, o que foi colocado no ser humano. Ele vai falar alguns atributos aqui que nós vamos estudar hoje, alguns atributos, logicamente, que o ser humano ele tem muitos, ele tem vários atributos, logicamente que não são atributos igual, né, os atributos de Deus, né, que é poder, glória, majestade, honra, essas coisas. Não, isso não se atribui ao ser humano, que são atributos incomunicáveis, né? Mas alguns atributos comunicáveis, alguns atributos, né, que Deus deu ao ser humano, que o ser humano ele pode e ele é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus o facultou alguns atributos assim para o ser humano. Mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 12, verso do 1 ao 10, que ele vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só que maravilha, que coisa interessante aqui que nós vamos entender aqui também. O apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, né? A igreja de Roma, ele fala aos irmãos a respeito de como eles deveriam apresentar o culto a Deus, como eles deveriam louvar e engrandecer a Deus através dos seus cultos, né? Então, Deus ele não está interessado, ele não está interessado em sacrifícios mais de animais, porque essa época já passou, isso já foi, ficou no passado. Então Deus ele não está interessado nesses tipos de culto com sangue, com derramamento de sangue, com animais mortos, com toda aquela imundícia, toda aquela sujeira que era feita naquela época, né? Porque não deixava de ser, né? Algo estranho, algo, mas Deus assim colocou aquela forma de apresentar o seu culto a Deus, né, ali no Antigo Testamento, fazendo sacrifícios de animais, mas sacrifícios mortos. Hoje, a diferença, né, naquela época, quando Paulo escreve às igrejas de Romanos, Paulo dá um outro exemplo de culto. Como eu devo apresentar? Olha, Deus não quer que você traga mais animais, Deus não quer que você traga mais sangue, Deus não quer que você entre mais com as mãos, com sacrifícios de animais mortos. Não, Deus quer outra coisa de você agora. O que Deus quer? Deus quer que você apresente o vosso corpo a você mesmo. Então não há necessidade mais de você levar nada para substituir a sua adoração, porque Deus ele quer a sua adoração. Ele não quer que você pague, que você substitua, que você troque a sua adoração por outras coisas. Hoje, gente, olha só que coisa interessante. Parece que estamos voltando ao Antigo Testamento, parece que estamos voltando à prática velha, mas de uma forma nova, de uma forma mais elaborada. Por quê? Porque hoje se cobra tanto, né? Se cobra tanto dízimo, se cobra tanta oferta, se cobra tanta coisa das pessoas que vão adorar a Deus, em vez de cobrar dessas pessoas que elas tenham diretamente contato com Deus, porque o culto não é eu, não é você, não somos nós que incentivamos o culto de ninguém, não são movimentos que faz com que o culto do ser humano chegue a Deus, não é pentecostalismo, não é tradicionalismo, calvinismo, arminianismo, não é nada disso. Isso não vai fazer com que o seu culto seja aceito a Deus. O que vai fazer com que o seu culto seja aceito a Deus é você se apresentar a Deus como pessoa, como obreiro, como membro, como ovelha aprovado. Então, o exemplo aqui que Paulo ele está falando do vosso corpo, porque naquela época quem apresentava o sacrifício era o sacerdote, ele levava diante de Deus aquela bacia com sangue, aqueles animais oferecidos, mas as pessoas elas não entravam, elas não tinham a oportunidade de entrar no Santo do Santo. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia vai dizer ali, né,
em Mateus, Marcos, Lucas, João, né, nos evangelhos ali, que o véu do templo se rasgou. Então, aquela separação que fazia com que o seu culto, o meu culto, o nosso culto precisasse de um medianeiro, ela foi quebrada porque o próprio Jesus, ele adentrou no Santo dos Santos com o seu próprio corpo, com o seu próprio sacrifício, para que eu e você tivéssemos oportunidades de entrar no Santíssimo e apresentar o nosso culto a Deus. Então, o vosso corpo em sacrifício vivo, não é morto. Deus não quer pessoas mortas, pessoas mortas pelo pecado, mortas pela condenação. Não, Deus quer pessoas vivas, pessoas que verdadeiramente estão vivas na sua presença, pessoas que apresentem algo maravilhoso, algo espontâneo, algo que toque o coração, que chegue ao coração de Deus. Santo e agradável, primeiramente separado. Não é aquela mesmice, aquelas mesmas coisas que as pessoas apresentam. Não é nada disso. Não é aquele culto mesmo, aquela mesmice daqueles cultos, aqueles cultos que todo dia a mesma coisa. Não, Deus ele não goza, não tem prazer que o homem ele fique fazendo repetições. A oração do Pai Nosso é um exemplo disso, porque as orações que os judeus faziam naquela época eram vãs repetições. Ele, olha, não vivam de vãs repetições. Quando você entrar no seu quarto, você tranca a sua porta e você converse, você tenha um particular com Deus. Então é algo elaborado, é algo íntimo, é algo do profundo, é algo que sai do coração do ser humano. Esse negócio de repetições, isso é beatismo, né? Esse negócio de vã repetições, isso é o que os romanistas fazem, né? Os romanos, né? Os católicos romanos, apostólicos romanos, eles têm essa prática de liturgia, de fazer aquela missa bem elaborada, repetitiva, um fala, o outro repete, mas não é nada disso. Isso não agrada a Deus. Isso não é culto, isso é vã repetições, beleza? Então vamos lá. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E outra coisa interessante, outra coisa aqui que me traz esse entendimento dessa lição é essa parte que ele fala, o vosso culto racional. É um dos atributos que é nos facultado, a racionalidade, com entendimento. O culto ele precisa ser com entendimento, com sabedoria, com lógica. Você precisa estar atento, você precisa estar entendendo tudo aquilo que está sendo apresentado. Você precisa saber o que você está fazendo para você poder apresentar um culto racional a Deus, porque racional nada mais é do que o intelecto, é o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, ele tem que adorar a Deus, adorar em espírito e em verdade. O que foi o que Jesus, né, foi o que foi dito, os verdadeiros adoradores foi dito para aquela mulher ali em Mateus capítulo 4, né? O verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ela quis, né, argumentar, olha, Senhor, mas os nossos pais, eles adoravam ali, eles adoravam naquele monte. Mas Jesus quebrando o paradigma do lugar de adoração, porque não é apenas na igreja, não é apenas no templo que você adora a Deus. Não, o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde ele esteja no campo, na cidade, na fazenda, na onde ele estiver no Brasil, no exterior, fora do país, na lua, ele adora ao Pai em espírito e em verdade. Deus maravilhoso. Como é maravilhoso nós entendermos aquilo que nós estamos fazendo, ter racionalidade naquilo que nós estamos fazendo. Então vamos lá, continuando aqui, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando aqui da questão de metanoia, da mudança de mente. Olha, não conformar com esse mundo é você não viver à mercê das coisas que o mundo te oferece. É você transformar-se, você ser transformados pela renovação da vossa consciência, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só com a racionalidade nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, beleza? Então vamos lá. O nosso objetivo aqui da lição, os objetivos especiais que nós devemos apresentar aqui, não vou ler o contexto inteiro, mas já fiz um aparato aqui geral, mas aqui só para nós entendermos os objetivos especiais da nossa lição, ele vai falar assim que nós temos que explicar a espiritualidade do ser humano, nós vamos entender isso rapidamente, radiografar a racionalidade humana, expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana e pontuar o trabalho e a criatividade do ser humano. Então, nós temos esses pontos aqui para nós atingir rapidamente, mas nós vamos ser bem rápido e bem básico aqui. Mas só o comentário aqui, ou a introdução, nós vamos ler aqui para nós entendermos aqui em primeira mão. Ele diz assim, ó, na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Então, nós falaremos sobre os principais atributos. Então, esses atributos que nós iremos falar, logicamente que são vários, mas esses são os principais que nós queremos entender aqui. Do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a exercer a missão que Deus lhe entregou no Éden. Em partes, né? Vamos dizer assim, o autor aqui ele foi bonzinho, mas em partes o homem continua a sua ordenança, a qual que lhe foi lhe dado ali no Éden. Uma das ordenanças foi após a queda, né, que o homem viveria do suor do seu rosto. Isso daí, com certeza, o homem tem que fazer, porque se o homem trabalhava por prazer, por gosto, porque ele tinha vamos dizer, esse desejo, né, essa disponibilidade para trabalhar, agora o homem, após a queda, o homem teria que trabalhar porque seria um princípio para a sobrevivência. Então, o trabalho virou para o ser humano não mais algo prazeroso, mas se tornou algo, um princípio para sobreviver. Se o homem não trabalhar, o homem não come. Se o homem não trabalhar, o homem não pode comer. Então, o trabalho se tornou aí um princípio para a sobrevivência. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo no aperfeiçoamento deste, leiamos a Bíblia, oremos e vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemos-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente, através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Então, que nós possamos, né, compreender aqui todo esse princípio aqui que a lição ela vai nos apresentar, mas vamos deixar um pouquinho aqui de lado para nós entendermos aqui rapidamente esses princípios que a lição ela vai nos apresentar. Primeiramente, nós falaremos, né, sobre os atributos. O que é atributos? Porque nós precisamos compreender rapidamente o que é atributo, senão fica um pouquinho vago, né? Algumas pessoas não tem aí a ciência e não sabe o que é atributos, acha que atributos é somente aquilo que Deus, né, que é atribuído a Deus, mas não, todos nós temos atributos, somos passivos, né, de atributos. O que é atributos? São características marcantes e diferenciais. São itens que identificam uma espécie, dando-lhe condições de agir, marcando sua personalidade. Então, entendemos o que é atributo. Atributos são características e diferenciações, né, que identificam o ser humano, ou que faz com que nós sejamos identificados, sejamos diferenciados do ser humano, né, racional, de um ser vivo, um animal que é um ser vivo, mas é um ser irracional. Então, a intelectualidade, o entendimento, a racionalidade, ela faz essa separação entre o homem e os animais. Logicamente que tem toda a estrutura também, né? Isso também é um atributo, toda a estrutura do corpo humano, do corpo animal, né? Toda a biologia do ser humano e a biologia do animal, né? Que também diferencia um do outro.
ah, basicamente, o que mais parece, por isso que o próprio Darwin, né? O próprio Darwin ele usa ali essa teoria, né? Essa teoria da evolução, porque o que mais é um ser bípede, né? Que é um ser que fica de pé, que tem as mesmas características do ser humano, de óssea, né? Característica de corpo, de osso, o macaco. Então, dentro desse princípio, o próprio Darwin ele diz que o ser humano ele é um descendente dos bípedes, dos macacos, mas nós sabemos que macaco continua macaco e ser humano continua ser humano. Então não há uma evolução na questão do animal, né, um primata, né? Não há uma evolução na questão do primata e também não há uma evolução na questão de um ser humano. O ser humano ele continua sendo um ser humano com seus atributos. Ele nasce logicamente com diferenciações, com linguagem, a cor de olho, cor de todo de pele, tudo isso, né? Faz com que o ser humano ele nasça dessa forma, mas não se caracteriza um homem diferenciado, não tem essa evolução de um homem diferenciado. Mas as características são essas, nós entendemos aqui, que também traz a personalidade, né, do ser humano. Mas vamos lá, alguns atributos, né, que é facultado ao ser humano. Então, nós veremos aqui o atributo do espiritual, né? Ou o homem é um ser espírito, o homem é espírito, mas também ele é um ser tangível, um ser terreno. Então, assim como ele é um ser espiritual, não falando de espiritualidade, mas um ser que tem essa parte espiritual, ele é um ser espiritualizado, ele pode ser um ser espiritual, que tratando aqui de uma transformação, de uma regeneração, de uma presença, né, de um ligamento ou de um retorno para Cristo, né? Então isso torna o homem espiritual. A espiritualidade não tem nada a ver com o homem ser espírito. Uma coisa é o homem ser espírito e espiritual, outra coisa é o homem ser apenas espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Essa tricotomia que separa o ser humano aí dos outros seres criados aí. O Deus, ele é espírito. Nós sabemos disso, né? Deus ele não é um espírito, ele é o espírito, ele é espírito, né? Ele assim é, isso não faz parte apenas de uma criação, não, é a característica, é a natureza, né? É a natureza de Deus. Deus é espírito. A segunda, racionalidade, né, que se trata a respeito de raciocínio, de lógica, a sociabilidade, que também traz esse sentido de o homem ser um ser associável, um ser que se associa, né, que consegue viver em sociedade, que precisa, né, da sociedade, precisa viver em comum, em comunhão, partir do pão, né, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que as pessoas, né, não está falando somente de religiosidade, né? Ele está falando de uma irmandade, ele está falando de pessoas que têm que viver como irmãos, como pessoas que foram criadas pelo mesmo Deus. A terceira, sociabilidade. O quarto, liberdade versus a livre-arbítrio, né? Que a liberdade nada mais é do que o ser um ser livre. O homem, ele se torna ele foi criado um ser livre, né? E o quinto aqui, criatividade versus a geniosidade. Então, o homem ele é um ser criativo. Deus não criou um homem ignorante, né? Deus criou o homem um ser inteligente. Então, Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano aí para viver, né? Para ser um ser criativo, né? Criativo, beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui nós falaremos rapidamente sobre o espírito vezes a espiritualidade, ou ser espiritual vezes a espiritualidade. Primeiro, o ser humano foi criado como a natureza material, terrena, e também com uma natureza imaterial e espiritual, para vivermos na terra e também no céu. Então, o ser humano ele foi criado com essas duas naturezas, né? Assim como o homem ele é tricotômito, ele também é dicotômito. Por quê? Porque ele tem duas naturezas, né? Ele tem um corpo físico e ele tem um corpo espiritual. O corpo espiritual, logicamente, que é intangível, é esse corpo invisível que não se consegue ver, mas ele
tem a capacidade de viver em um habitat invisível, que é, logicamente, no mundo espiritual. Então, o homem ele tem essa capacidade, ele tem essa origem, né, que é origem divina que vem de Deus, aí que Deus criou o homem, né, com essa característica aí espiritual. A natureza terrena, mas para habitar no céu, a natureza imaterial espiritual. Da mesma forma que somos criados espírito, a Bíblia nos mostra que Deus é espírito. João 4, 24, que fala que Deus ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para adorar a Deus, não adianta achar que a adoração carnal, essa adoração material vai agradar a Deus apresentando ofertas, dízimos, né, coisas, criando, construindo coisas, né, prédios, grandes construções, grandes igrejas. A manifestação do Espírito Santo, a manifestação do próprio Deus se dá dentro do nosso coração. Então não é o lugar, não é o tamanho do lugar, o tamanho da igreja, o tamanho, não, que Deus vai se manifestar. Não, Deus ele se manifesta dentro do coração do ser humano, dentro do homem. É esse o lugar de habitação, esse é o templo, o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós. Ali é apenas um lugar de reunião, que as pessoas acham que o ser humano, se ele não estiver fincado em um ministério, ele não terá salvação. Não, pelo contrário, nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, nós estamos em Cristo, tá bom? Então vamos lá. A racionalidade, tá? Nós falamos sobre a espiritualidade versus espiritual. O que é o ser humano ser? Nós já vamos entrar aqui na racionalidade, mas o que é o ser humano ser um ser espiritual? Se o homem, no momento da queda, o homem perdeu essa questão espiritual, né, de ser um ser espiritual que tinha contato com Deus, porque lá no princípio, lá no paraíso, Deus ele apresentava no virar da tarde, né, da manhã para a tarde, Deus se apresentava. Deus todos os dias se apresentava ali para o homem. Deus conversava com o homem, Deus tinha contato direto com o ser humano. Então, o ser humano ele tinha contato direto com Deus. Então, ele era um ser espiritual. Ele era um espírito, um corpo e uma alma, mas também ele era um ser espiritual, porque ele tinha essa parte intocável, não tinha sido ainda tocado pelo pecado. Essa parte espiritual não tinha sido tocada pelo pecado ainda. O homem não tinha cedido ao pecado. Mas quando o homem caiu, essa parte espiritual, essa parte espiritualidade, né, essa espiritualidade o homem acabou perdendo. Então, foi colocado um grande abismo, né? Foi colocado um grande abismo entre o homem e Deus. Então, ficou aquele abismo que só Jesus pôde, só Cristo pôde religar o homem novamente a Deus. Então, se havia um grande abismo que separava o homem de Deus, Jesus ele veio e religou o homem através da sua morte e da sua ressurreição. Racionalidade é a qualidade ou o caráter do que é racional ou lógico. Capacidade de exercer a própria razão implica a conformidade de suas crenças com uma própria razão para crer. Então, a racionalidade nada mais é isso do que o homem intelectual, o homem inteligente, né? Que faz com que o ser humano racional. A racionalidade é a capacidade que o homem tem para usar sua intelectualidade para crer, para servir, para adorar a Deus. Então, nós só adoramos a Deus em espírito e em verdade. A verdade é porque não se pode adorar a Deus em mentiras. E em espírito é porque é a parte que faz com que nós tenhamos contato com Deus. Porque essa natureza carne aqui, ó, essa natureza pecaminosa, essa natureza já é uma natureza pecaminosa caída. Mas o espírito foi o que Jesus disse, né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa carne ela sempre será fraca. O espírito até está pronto, mas a carne ela continua sendo fraca, porque é a parte material, é a parte terrena. O segundo aqui, o terceiro, na verdade, é a sociabilidade. O que é ser humano, ser um ser sociável ou associável? É um ser que
ele carece, né? Ele necessita de estar entre pessoas. O ser humano ele não foi criado para estar sozinho. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vai falar que Deus ele cria o ser humano ali no sexto dia da criação, né? Deus criou todas as coisas e agora Deus cria o homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aquela trindade que a Bíblia vai dizer lá do Gênesis, era é um ser espiritual, um ser elevado que se comunicava entre eles. Então ali a Trindade no princípio, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se comunicam ali e eles não vivem sozinhos. Então se Deus colocou no homem essa característica de sociabilidade, é porque Deus estava em Trindade ali no começo. No princípio da criação, Deus estava em Trindade. Deus não estava sozinho. Deus nunca esteve sozinho. Achar que Deus ele é um ser solitário, é um Deus elevado, mas que é um Deus que subsiste sozinho, que ele não quer ter relacionamento, pelo contrário, Deus quer relacionar com a sua criatura. Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, serafins, querubins para estar com ele, e Deus criou o homem para embelezar toda a criação terrena. Então Deus criou o homem com a sua imagem e a sua semelhança para que o homem o glorificasse, para que o homem fosse a glória de Deus aqui na terra. Mas o homem assim caiu. O ser humano é um ser social. Ele não foi criado para viver sozinho, isolado das coisas das pessoas. Deus criou o homem em princípio da criação com a capacidade de viver em sociedade. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma adjuntora, Gênesis capítulo 2, verso 18. Então ali já estava caracterizando que Deus queria que o homem vivesse em família. Então Deus não queria que o homem estivesse sozinho, porque Deus viu que o homem estava triste. O homem viu todos os animais ali, mas não era o ser que fazia par com ele, não era um ser que preenchia o seu vazio, não era um ser que preenchia ali a solidão. Aí Deus viu que o homem precisava, logicamente que Deus já tinha em mente criar a mulher, mas Deus agora fez com que o homem sentisse a solidão, né? Sentisse que ele não pode viver sozinho. E Deus cria essa beleza, né? Para estar juntamente com o homem. Quarto aqui, a liberdade e livre-arbítrio. Primeira coisa, então, se Deus cria um ser associável, um ser social, Deus também cria um ser livre, um ser com liberdade e um ser com livre-arbítrio. Porque se Deus criasse o homem escravo, o homem nunca seria livre, o homem nunca se libertaria de si mesmo, né, também, e do seu próprio pecado, porque o homem ele foi criado livre para direcionar todas as coisas que Deus criou. O homem foi criado livre, leve e solto ali no paraíso, mas com a queda, com o pecado, o homem se tornou agora escravo. Então o homem só passa a ser escravo após o pecado. O pecado que Adão cometeu trouxe a escravidão para o ser humano, mas aí o homem agora só é libertado dessa escravidão quando ele entende que foi Jesus que veio, porque Jesus veio para livrar o homem da escravidão, né? O que o João 8:32 ele vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade é Cristo, e somente essa verdade que é Cristo pode libertar o homem. Depois você veja lá em Provérbios capítulo 5, verso 22, que vai falar também sobre a liberdade humana. Romanos capítulo 6, verso do 6 ao 20 também, que vai falar sobre essa liberdade que o homem também tem. Gostaria que você meditasse, visse esses contexto bíblico aqui para você analisar certinho aí. Mas Cristo veio para nos libertar das amarras do pecado e da morte. Quem conhece a verdade, por ela é liberto. João 8:32. Mesmo Cristo entregando sua vida por todos, somos nós quem devemos aceitar o sacrifício feito por Cristo na cruz. Então, isso é livre-arbítrio, gente. Isso aqui se trata de livre-arbítrio, livre escolha. Se Cristo ele fez o que nós não poderíamos fazer, agora ele
aponta para nós, ele faculta para nós esse livre-arbítrio, essa vontade de aceitar, ou essa aceitação, ou esse dever de aceitar, né? Então, nós temos que escolher aceitar a Jesus, né? Porque essa coisa, né? Essa coisa que é ensinado de predestinação, que o homem foi predestinado para a salvação, que mediante aquilo que o homem fizer, mediante aquilo que o homem ser, que o homem cometer, tudo aquilo que o homem fizer, ele foi predestinado. Uns foram predestinados à salvação, outros predestinados a salvação e outros predestinados à condenação. Isso é uma verdadeira de uma aberração teológica. Por quê? Porque, na verdade, se nós somos predestinados à salvação, então não precisamos nem nos movimentar em nada, não precisamos fazer nada, só aguardar a salvação. Vivemos, então, a vida toda, possamos viver a vida toda em pecado, toda em dissolução, em tudo, porque depois, no final de todas as coisas, essa vamos se dizer, né, tudo isso que ensina a respeito de livre-arbítrio, então é mentira. Nós temos a predestinação que vai nos salvar no último dia, mas nós sabemos que isso é uma aberração. Nós temos o dever, né? Está em nós, está facultado a nós a livre escolha de aceitar permanecer no pecado ou aceitar a liberdade em Cristo Jesus. Aí alguém pode até dizer, não, mas o homem, se ele está escravo do pecado, ele não pode optar por a salvação, porque ele é escravo do pecado. Mesmo o homem sendo escravo, ele obedece, na verdade, né, ele não obedece, ele ali está por obrigação, porque ele é um escravo, ele não pode se libertar, mas ele tem desejo de se libertar. E o homem aceitando isso, o homem reconhecendo isso, o sangue de Jesus que foi derramado, que pagou esse alto preço, ele vai lá e resgata, ele arranca o homem das amarras do pecado. O diabo, ele pode até... O pecado, ele torna o homem escravo, a escravidão pode até segurar o homem, mas há uma alforria. Jesus, ele trouxe a alforria para o homem. Então é só através dessa alforria que o homem pode se libertar. E o homem tem que aceitar. Então essa é a lógica, é o homem aceitar ser liberto por Cristo. Porque se o homem não quiser sair, o homem continua em pecado, beleza? Então vamos lá. Então, mesmo nós sabendo, né, que Cristo fez, nós temos o dever de aceitar. A criatividade, né? Criatividade vezes a genialidade do ser humano. Deus não criou o ser humano para ser irracional, sem criatividade. Deus criou o ser humano para ter a capacidade de usar a intelectualidade para boas obras, porém, o homem tem usado essa capacidade para criar mecanismo para a sua própria destruição. Então, gente, olha só o que nós entendemos aqui. Nós entendemos que Deus, ele criou o ser humano um ser capaz, um ser criativo. Nós entendemos aí pela genialidade de alguns seres humanos, o próprio Einstein, o próprio Bill Gates, né, que foi um grande homem, esses homens que descobriram muitas coisas, o próprio Tesla, né, que foi um grande físico, né, da energia, muitos outros, né, o próprio Freud, né, que foi um grande filósofo, um grande psiquiatra, né, e tantos outros, né, e tantos outros, Maslow, muitos homens aí que nós conhecemos, outros que foram grandes homens cristãos, o próprio Salomão, né, que foi um grande sábio, o próprio Daniel, né? Então, homens que o próprio Jesus que se manifestou a própria sabedoria de Deus aqui na terra. Então, homens que fizeram a genialidade de uma mente criativa aflorar aqui para nós conhecermos. Então, Deus, ele não criou o ser humano para ser um ser
ignorante, um ser sem cultura, sem inteligência, que não desenvolvesse nada, não. Deus criou o homem com uma grande sabedoria. Está lá em Provérbios, né, capítulo 8, capítulo 9, que fala que a sabedoria nos possui, né? A sabedoria é o próprio Deus, o próprio Cristo, né? E ela possui desde a eternidade, antes da eternidade, a sabedoria já existia e Deus deu essa sabedoria, mesmo que seja uma sabedoria não, vamos dizer assim, né, uma grande sabedoria igual à sabedoria de Deus, porque o próprio Romanos capítulo 11, né, ele vai falar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quem pôde entender a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Então nós não conseguimos entender, compreender a mente do Senhor, mas Cristo nos deu a mente, nós temos a mente de Cristo, porque Cristo assim nos deu a oportunidade de saber por através dele algumas coisas. Então, ele nos deu sabedoria. Então, se nós somos criativos, sábios, racionais, foi porque Deus nos deu racionalidade e sabedoria. Amém? Então, o homem é um ser também racional, um ser criativo, um ser intelectual, um ser que pode criar muitas coisas aí. Amém? Então, vamos aqui encerrar a nossa lição. Nós falamos todos os pontos que nós precisávamos falar aqui, tá? E a conclusão ela vai dizer assim: em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem regrediu rumo ao abismo. Então, a única coisa que o homem continua, né? Muitos homens continuam perdendo é a sua espiritualidade, porque a espiritualidade não depende da capacidade humana. O homem ser um ser espiritual não depende da capacidade humana. Logicamente que ser espiritual, ser um ser espiritual depende de ele aceitar a Jesus e o próprio Espírito Santo habitar nele. Amém? Então que nós possamos entender e compreender todas essas coisas aqui que nós colocamos, que você possa ser abençoado através dessa lição. Não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe aí a sua participação e seu like, nos ajuda no nosso canal aqui. Amém? Deus abençoe e até semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma lição EBD para todos aqui no nosso canal. Paz do Senhor.